Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E hoje conversaremos com o nosso grande amigo Silvio Miceli, que por muito tempo trabalhou conosco aqui na FESPESP. E ele é presidente da AECOESP, Associação dos Escreventes Técnicos Judiciários do Poder Judiciário aqui do Estado de São Paulo. Faremos um breve intervalo e voltaremos já já. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público da FESPESP. E hoje conversando aqui com o Silvio Miceli, jornalista Silvio Miceli, que é presidente da AECOESP, Associação dos Escreventes Técnicos Judiciários do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tudo bem, Silvio? Tudo bem. Boa noite, Gaspar. Boa noite, telespectadores. Para mim é uma honra muito grande voltar ao programa na condição de entrevistado. Já foi entrevistado há muito tempo. Esse programa que a gente viu nascer, né, viu crescer e é uma grande tribuna, nós que começamos lá em 1999, se não me falha a memória. Um programa até meio pioneiro, né? Isso, hoje é mais fácil gravar com internet, com tudo. A gente foi bem, né, pioneiro mesmo ali, TV aberta. Final dos anos 90. Final dos anos 90. Para mim é uma honra muito grande. Não só jornalista, escrevente também, por isso presidente da associação há 27 anos. Exatamente. Você escrevente técnico judiciário, nível superior ou nível médio, nível básico? Como que é isso? Isso é uma grande discussão que nós estamos travando aí junto ao Tribunal de Justiça e a comunidade jurídica no geral. Já tive a oportunidade de conversar com a vice-presidente da APAMAGES, que é a Associação Paulista dos Magistrados. A questão para o nosso telespectador e principalmente colega do judiciário, colega escrevente entender é o seguinte: hoje nós somos cerca de 35 mil escreventes, é a maior categoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nós somos responsável praticamente por 70% do total dos servidores do Judiciário de São Paulo. E segundo dados estatísticos do próprio tribunal, cerca de 94% dos nossos colegas escreventes já tem nível superior. Então, o que acontece é o seguinte, hoje eu tenho uma categoria que 94% é detentora de nível superior, realiza um trabalho de nível superior, tem fé pública, como determina a Constituição. O escrevente ao lado do juiz, dentro do Poder Judiciário, são os únicos que têm fé pública, tramitam o processo. O concurso para escrevente traz questões de nível superior, questões mais profundas de direito constitucional, direito administrativo, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, e somos remunerados como servidores de nível médio. Então essa atual situação que nós precisamos mudar. E isso é uma discussão que já vem de longa data. Há um projeto na Assembleia nesse sentido, né? Na verdade é um projeto que foi apresentado pelo deputado estadual Carlos Janazzi, o PLC 3, foi apresentado no começo do ano, né? Que é um pedido já das nossas entidades, não só a ECOESP, como as nossas entidades. A gente sempre buscou trabalhar em conjunto, né? Todas as entidades do Judiciário. E o projeto está tendo tramitação na Assembleia Legislativa, foi já aprovado em diversas comissões, mas aí o tribunal se manifestou, num pedido do próprio presidente da Assembleia Legislativa, deputado Cauê Macris, no sentido de ser contra o projeto, apontando a questão do vício de origem, que para o pessoal mais leigo entender, o deputado ele não poderia fazer um projeto que gera custos para um outro poder que não é da sua competência, né? Em linhas gerais é isso. Aí o tribunal, na sua arguição, fala que já conversou com a categoria, que em parte é verdade, em parte não é, porque nunca houve uma negociação a respeito disso, né? Nós já conversamos com outros presidentes, e a verdade é que hoje nós estamos sendo remunerados por nível médio e os nossos outros colegas com muita justiça, com muita luta, com muito trabalho, principalmente os oficiais de justiça e os assistentes sociais e os psicólogos,
eles têm a remuneração de acordo com o nível Eles já superior. estão nesse nível. Já estão. A luta dos oficiais de justiça é uma luta também de longa data. Né? Isso. E em 2015 eles conseguiram a aprovação do projeto da lei e deve estar para receber, porque houve um vacatio legis, para quem não entende, é o prazo a partir do momento que a lei começa a vigorar independente. Uma carência. É uma carência de 3 anos para que o governo do estado se preparasse em termos orçamentários. Eles devem estar, os colegas oficiais de justiça devem estar recebendo com muita justiça, repito, agora até o final deste ano. Eu me lembro até que nas comemorações de 50 anos, né, da EQUESP, o presidente do tribunal, o desembargador Pereira Calças, afirmou que ele tinha a alegria de estar lá por ter sido escrevente. Sim. E vocês não estão conseguindo esse diálogo com ele hoje? Então, na verdade, o diálogo com a atual presidência, precisamos ser muito sinceros e honestos, tem sido difícil para todos nós. Não só nós escreventes, mas todas as categorias, sejam elas as associações específicas das categorias, como as associações generalistas. O que nós tivemos nesta gestão do desembargador Pereira Calças, que começou no início deste ano, nós tivemos 2 reuniões, mas que não foram propriamente reuniões de negociações. Foram reuniões em que ele apresentou diversas coisas que estão sendo feitas pelo tribunal, que apresentou diretores, juízes, etc. e tal, mas que nós não tivemos aquele embate necessário que faz parte de uma mesa de negociação. Tanto que nós, servidores do Judiciário, neste ano nós só recebemos 1,81% de reposição salarial. Abaixo da inflação. O que é muito pouco, é abaixo da inflação, muito pouco, muito longe das nossas reais necessidades, porque a nossa categoria já acumula hoje uma perda de mais de 12% dos seus salários, né? Por conta das reposições salariais que não foram aplicadas a contento nos últimos anos. E nessa questão específica dos escreventes, nós já solicitamos diversas reuniões, não só a nossa associação, como a nossa federação, a EQUESP faz parte da FESPESP, e ainda não recebemos resposta. Esperamos que o desembargador aí, que é até simpático, né? Sim, já estive entrevistando, que mexa aí os pauzinhos a favor da sua antiga categoria, né? Sim, tivemos até algumas reuniões, o tribunal montou algumas comissões de negociação de alguns temas importantes. Então tem remoção, tem nível superior de escrevente, etc. Tal. Fizemos algumas reuniões, principalmente no primeiro semestre, antes da Copa, né? Mas depois da Copa as coisas ficaram meio que paralisadas. Aí começa a discussão porque nós estamos num período eleitoral, o orçamento vai ser cortado, não tem dinheiro, a lei de responsabilidade fiscal, quer dizer, o projeto em si do nível superior de escrevente, ele passa ao largo de tudo isso. É de competência do tribunal encaminhar o projeto. Ou o tribunal abraça esse projeto do deputado Carlos Janazzi e manda um substitutivo, o que seria plenamente factível dentro da legislação, ou ele encaminha o próprio projeto. Mas seria de suma importância que o tribunal encaminhasse esse projeto, já que o tribunal reconhece exatamente essa carência. E era importante também esclarecer para o nosso telespectador o seguinte, que a partir de 2015, 2016, mais ou menos, os servidores que têm nível superior dentro do Tribunal de Justiça, eles começaram a receber um percentual de 5%, 7,5% e 10%, para nível... Uma qualificação. Isso, é um adicional de qualificação para nível superior, pós-graduação, mestrado e doutorado. Só que, na verdade, isso acabou virando, em muitos casos, uma vitória de pirro, né? Porque você pega 5% do salário do escrevente, que é um salário baixo, né? O salário inicial de carreira é um salário alto em relação às condições do Brasil, mas é um salário em relação ao próprio funcionalismo baixo. Muita gente acabou tendo prejuízo, porque ao aplicar-se esse 5%, ele entrou na tabela do imposto de renda e aí começou a pagar mais. Isso acontece muito, né? Quando tem reajustes. Sim. Às vezes é melhor não eles ter. não reajustam a tabela, né? Própria tabela do imposto de renda que está... uma defasagem de mais de 80%, Sim. né?
Então, ó, e isso independeu de cor partidária, né? Porque faz mais de 20 anos, entrou o partido X, o Y e o Z e ninguém autorizou nada. Qualquer partido na oposição é amigo de todo mundo e na situação é inimigo de todo mundo. Ele passa a ser o governo, né? Ele define o governo só, não tem jeito. Isso nós já aprendemos, né? Nós já tivemos partidos de várias tendências e que no final muda muito pouco, né? Pode mudar aqui e ali, mas na essência acaba ficando igual, porque o que manda, na verdade, é aquela engrenagem do governo, né? Ô Silvio, eu sei que você também é um dos batalhadores contra a reforma trabalhista, né? A famosa reforma trabalhista. E ela implica aí... Trabalhista, da Previdência. Não, eu quero especificamente agora trabalhista. E ela tem terceirização, essas coisas, né? Que o pessoal do serviço público está com medo, inclusive depois dessa decisão do Supremo, né? Que deixou escancarada a porta da terceirização. Você acha que no Tribunal de Justiça pode ter esse tipo de problema também? Infelizmente pode. Na verdade já está tendo, porque nos últimos dias houve uma publicação no Diário Oficial do Judiciário de que as comarcas deveriam estabelecer convênios com as prefeituras para a contratação de assistente social e psicólogo do Tribunal de Justiça. Estou falando especificamente dessa carreira, que foi a primeira a ser atingida, até porque é uma carreira em que quantitativamente é menor do que as demais, mas veja só, você abre um flanco, né? Porque nada impede que depois de você terceirizar, e não adianta, a decisão do Supremo, a ministra Carmen Lúcia disse lá que não via precarização, não adianta, a gente sabe que terceirização, né, é um processo sem fim, porque ele acaba saindo mais caro e a prestação do serviço é ruim. Tanto que, se a gente for analisar aí as últimas notícias das semanas e tudo mais, a gente pega que alguns países da Europa que trabalharam todo aquele espectro neoliberal lá da Margaret Thatcher nos anos 80, do Ronald Reagan, aquela questão do consenso de Washington, o welfare state, por exemplo. França e Inglaterra estão começando a reestatizar uma série de coisas lá. E eles não são, brincadeiras à parte, por exemplo, um governo bolivariano, né, o Evo, essa turma que já reestatiza naturalmente. Então o que acontece? Nós estamos na contramão da história. Quando você permite a terceirização, você abre o flanco. Quem te garante que depois dos assistentes sociais e dos psicólogos, ele não vai para os oficiais de justiça, ele não vai para os escreventes? E aí as pessoas perguntam, mas por que é contra a terceirização? Ora, imagina só, o que uma empresa, por exemplo, uma empresa que vai fornecer oficiais de justiça, hipoteticamente, escreventes para o Tribunal de Justiça. Que interesses essa empresa tem? Ela tem processos no Tribunal de Justiça? Como é que isso vai ser processado? Então isso é horrível, não é uma questão só de manutenção do cargo, vocês querem manter cargo, não é nada disso. No final fica mais caro, inclusive. Fica mais caro e o produto oferecido é sempre ruim, não adianta. Não existe um único caso de terceirização de serviço público no Brasil que provou aquela mentira de que ao terceirizar os serviços públicos ficam melhores. E quando foi feita essa reforma trabalhista, falava-se inclusive da possibilidade de aumentar o número de empregos, né? Sim. E o que está acontecendo? Nada, estão reduzindo. Está reduzindo, né? Estamos aí, se eu não me engano, faixa de 14 milhões de desempregados. Por aí. E não só isso, você tem a questão dos psicólogos e dos assistentes sociais, mas no próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, principalmente no interior, já há uma figura meio que na penumbra de empréstimo de funcionário da prefeitura para o fórum, né? Então, empréstimo do funcionário da prefeitura, mas no fórum você tem processos contra o prefeito, né? Como é que lisura tem isso? Que tipo de judiciário nós vamos querer? Porque é um judiciário viciado. Eu sou escrevente, eu tenho fé pública. Se eu cometer algum ato contra o processo, eu sou processado, sou preso, recebo multa, acabam com a minha vida. Agora, essas empresas, elas vão ter essa mesma responsabilidade? É essa pergunta que fica no ar. Agora, uma coisa que em muitos órgãos
de governo, a crítica é a questão do servidor comissionado, né? Servidor em comissão. Aquele que não faz concurso, que é funcionário, é servidor público, mas não fez concurso, ele tem um cargo em comissão, ou seja, um cargo de livre provimento. No judiciário também acontece? Acontece. Em menor escala que as assembleias legislativas e o Congresso Nacional, mas acontece. Os desembargadores, eles têm cargos para livre provimento, sob aquela ótica de que eles podem contratar especialistas em direito para auxiliar juízes e desembargadores, principalmente desembargadores em instâncias de segundo e terceiro grau, na elaboração de sentenças, sendo que o próprio tribunal, a gente lida com os dados do próprio tribunal, reconhece que boa parte dos escreventes que já tem nível superior, boa parte é formada em direito. Então, por que esta é a meritocracia? Por que o próprio funcionário da casa, ele não pode ascender a um grau superior, sendo um auxiliar de um juiz ou de um desembargador de segundo grau? Por que você precisa contratar gente de fora, pagar muito mais caro, e uma pessoa que, em tese, ela não tem relação nenhuma? É uma relação, por exemplo, os comissionados da Assembleia Legislativa, que tipo de relação eles têm com a Assembleia? Nenhuma. A mesma coisa com o tribunal, eles não pertencem àquilo. Eles não vestem a camisa, eles vestem a camisa do deputado ou do juiz que os nomeou, os indicou. Acontece a mesma coisa, é política no final, sim, né? Outro ponto também que a gente vê em alguns órgãos, né, no legislativo acontece muito, é a questão do estagiário, né? O estagiário é muito bom até, porque coloca a meninada aí, a moçada, para um ofício, e dentro daquilo que ele está fazendo, do curso que ele está fazendo. O que acontece muitas vezes, o que a gente tem visto, é que ele faz direito e vai trabalhar no setor de RH, ou no outro setor que não tem nada sim, a ver com a profissão que ele quer no sim, futuro. Sim. No judiciário tem acontecido isso também, ou não tem estagiário? Não sei como que funciona. Não, no judiciário tem estagiário, tem muito estagiário. Na verdade, Gaspar, sendo muito sincero, eles estão fazendo a precarização da prestação do serviço público. Ela acontece sob diversas formas, porque, óbvio, você tem que ter o estagiário, é importante para a formação. Sim, sim. Eu mesmo já tive meu filho trabalhando no Tribunal de Justiça, trabalhando no Tribunal Regional Federal, na condição de estagiário. É um aprendizado, é importante, etc e tal. Só que o problema é o seguinte, eles pegam hoje um cartório, aleatoriamente, eles pegam um cartório qualquer aqui no Fórum João Mendes, na capital, que antigamente tinha 10 funcionários. Aí aposentou, morreu, se aposentou por medo da reforma da Previdência, que depois nós vamos falar, etc. Sobraram 2. Aí bota 5 estagiários, né? Só que esses estagiários, eles estão fazendo um serviço para o qual eles não têm a função, a atividade, mesmo na área do direito, né? Acaba substituindo o funcionário. Sim, ganhando muito menos. É uma aberração. Então você escamoteia. É uma coisa interessante, porque o pessoal fala muito de escamotear a relação trabalhista para não pagar, etc. Quer dizer, às vezes o pequeno comerciante que, entre aspas, escamoteia a relação trabalhista porque paga muito caro pelo funcionário, se ele for pagar todos os direitos do governo, etc, etc e tal, só que o próprio tribunal ou as próprias instâncias políticas, elas acabam escamoteando também a relação trabalhista, substituindo um estagiário, substituindo um funcionário de carreira que se aposentou por um estagiário. Tanto que o tribunal, ele mesmo reconhece que ele tem cerca de 3 mil cargos vagos, 3 mil cargos vagos, para o concurso público, publicado no Diário Oficial, 3 mil cargos vagos para voltar à época de quando eu entrei no tribunal há quase 30 anos. E a luta é para o concurso público. Sim, e nós corremos um risco a médio prazo, e você sabe muito bem disso, porque a reforma previdenciária, ela vai tardar, mas não vai falhar, independente, acredito que independente de quem ganhe e quem ganhar, né? Haja o que hajar, como diz o caipira, né? Vai acontecer a reforma da Previdência. Nós já temos aí mais ou menos mais 3 mil servidores já em abono de permanência que podem se aposentar da noite para o dia. Então você vai gerar um déficit de 6 mil servidores. Números inferiores ao que era há 20, 30 anos.
Ou seja, a situação em todos os órgãos públicos acabam sendo muito parecidas, né? O serviço público, nós temos nosso amigo, principalmente amigo seu, lá que é o João Elísio Fonseca, da Aspal, do sindicato lá dos aposentados da Assembleia também, que fala que o serviço público acabou há muito tempo. E acabou há muito tempo. Se a gente for analisar o que nós temos hoje, na tentativa de preservar alguma coisa... Silvio, eu sei que você é também diretor de imprensa, né, da CNSP, Confederação Nacional de Servidores Públicos. Isso, que está na semana de aniversário. Está comemorando 25 anos. E vai ter agora um encontro, né? Teve uma palestra aí com o Cortella. Isso. E vai ter um seminário agora em Serra Negra. Isso. Fala um pouquinho sobre a CNSP, é muito importante o pessoal saber como funciona uma confederação de servidores públicos. Muita gente confunde. Bom, primeiro que eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre a confederação. Tutílio, nosso abraço ao presidente Tutílio. Nosso abraço ao Tutílio, federação que foi fundada em 17... Aproveitando a oportunidade, né? Sim, foi fundada em 17 de setembro de 1993, né? Numa época que foi o período quinquenal após a tal da Constituição Cidadã, lá de 88, que o Ulisses levantou lá o livro, e discutia-se, foi o ano que discutiu-se lá a respeito do plebiscito para presidencialismo, monarquia, enfim, contexto histórico importante, contexto histórico que a sua federação também vai fazer aniversário na próxima semana, a FENALE, e também a gente já deixa o nosso abraço aqui, são questões históricas importantes, que às vezes a gente se perde no tempo, né? Mas a confederação, às vezes as pessoas confundem, a confederação ela é uma entidade de terceiro grau, em que ela une associações e federações associativas ou mistas. Nós temos federação associativa e sindical no nosso quadro, já há 25 anos. Basicamente teve 2 presidentes, foi o Dr. Brasil Paraná de Cristo, já falecido, em bom lugar, olhando por nós, e o Dr. Antônio Tutílio, que é muito conhecido principalmente aqui em São Paulo, ex-servidor da Assembleia, da Secretaria da Fazenda, foi presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo e está aí do alto dos seus 80 e poucos anos. Grande palmeirense, do alto dos seus 80 e poucos anos ainda na ativa, lutando por melhores condições de trabalho, lutando em defesa do funcionalismo. Então, essa comemoração dos 25 anos da Confederação teve início no último dia 4, como você falou, uma palestra muito concorrida com o brilhante professor Mário Sérgio Cortella, né, no auditório do nosso querido CPP, Centro Professorado Paulista lotado. E agora, né, de 20 a 23 de setembro, em Serra Negra, acontece mais um encontro nacional, que vai ter palestras, e com certeza vai ter, eu já fui, inclusive, a pedido do presidente, já fui investido em ser o escriba da Carta de Serra Negra, coisa que eu já faço já há alguns anos, que são os documentos que a gente sempre solta, documentos importantes, que vão nortear o trabalho da Confederação nos próximos 12 meses. Bom, nós vamos aí fazer um pequeno intervalo, depois a gente volta com reflexão. Fique com a gente. Estamos de volta com Cidadania e Serviço Público da FESPESP e hoje conversamos aqui com o jornalista e escrevente técnico judiciário Silvio Miceli. E vamos lá, a nossa reflexão da semana. Silvio, nós estamos vivendo um momento difícil. O nosso patrimônio cultural está indo para o beleléu. A gente não pode nem falar que está indo por água abaixo, né? Não, está indo no fogo. Morro acima. Morro acima, E o que nós podemos fazer atualmente nessa questão? Tivemos aí, há não muito tempo, o Museu da Língua Portuguesa. Da Língua Portuguesa e agora o Museu Nacional. E pelo jeito poderemos ter outras tragédias se não tomarmos cuidado. Como vai ficar isso, senhor? Isso é um reflexo, quando a gente lá atrás começava a discutir, brigar essa questão do Estado mínimo, olha, recurso e tudo mais, você vê, a gente jogou aí 200 e poucos anos de história, virou fumaça,
por conta de um investimento ridículo de R$600 mil, pouco mais, um pouco menos. É isso para os funcionários, né? Que o dinheiro está indo tudo para os funcionários. Não, é mais fácil, né? É mais fácil. O servidor público, desde que o candidato Fernando Collor apareceu lá no final dos anos 80 como caçador de Marajá, nós viramos a GNI, né, do país, joga na GNI. Mas independente dessas questões todas, quer dizer, é um valor muito irrisório. Muitos bancos, entidades poderiam ter, né, financiado, e o Brasil continua dando aquela velha aula de fechar a cerca, como diz lá no interior, depois que o porco foge. Aí vem, criou mais uma agência para... Mais emprego. Mais emprego, mais cabidão, né? Aí nós somos contra mesmo. Aí eu acho que a imprensa tem que descer o cacete. Nós, servidores, somos contra. Mais um cabidão, agência reguladora de museu, que vai fazer um levantamento, uma força-tarefa para saber... pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, nós estamos rasgando, nós estamos queimando a nossa história, e isso é extremamente lamentável. Bom, essa é uma reflexão importante. País sem memória não tem futuro. Aí o pessoal vai lá para a França para ver os museus lá, para Nova York, e os nossos museus aqui, nem público quase vai, né? Porque infelizmente o brasileiro não tem essa tradição de visitar os nossos museus. Bom, nós encerramos aqui mais um programa Cidadania e Serviço Público. E agradecemos aí a sua presença. E mais, no próximo programa nós voltaremos a conversar com o senhor Miceli. E o assunto vai ser principalmente Previdência. A reforma da Previdência que por enquanto está no cabide, mas que pode vir. Até o próximo programa.